Olá, jovens, Prof. Deise Lima na área. Para aquela nossa aula aí de recuperação, quem porventura precisar recuperar, vamos fazer isso nessa aula de hoje. Então se liga lá, olha só. Então vamos começar ali, pessoal, pela parte de eletrostática, certo? Na eletrostática, a gente vai ver aí a questão da quantização da carga, também força elétrica, certo? Para a gente definir lá a lei de Coulomb e também um pouco de tensão elétrica, fechou? Essa aula lá é a 5.1, que fala um pouquinho da carga elétrica, da lei de Dufay e da quantização da carga elétrica, ok? Bom, lembrando, pessoal, quando a gente tem lá a quantização da carga, a gente tem aquele menor número que é chamado de carga elementar, ele é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Se eu quiser calcular qualquer valor de carga, eu vou precisar de N, que é um número inteiro, e do valor dessa carga elementar, tá bom? Lembrando que para o próton ela vai ser positiva, para o elétron ela vai ser o quê? Negativa, e o nêutron zero, fechado? Então vou colocar aqui os valores para vocês. Se for aqui, ó, falta de elétrons, né, a gente vai utilizar mais E no cálculo. Se for excesso de elétrons, vai ser o que? Menos E, que são os elétrons, ok? E quando é o nosso nêutron lá, vai ser zero. Belezinha, pessoal? Fechado? Ok? Bom, quando o corpo está eletricamente carregado, você pode, pelos processos de eletrização, você pode chegar o quê? Perto de um corpo neutro e você pode ver uma interação, certo? Essa interação ela pode ser de atração e ela pode ser de repulsão. E a interação, ela vai me falar na lei de Dufay, que fala o seguinte, vai me dizer que cargas que têm o mesmo sinal vai ser uma atração ali de repulsão, vai ser uma interação de repulsão, e cargas com sinais opostos vai ser o quê? Uma interação de atração eletrostática. Essa interação em física nós vamos chamar de quê? De força elétrica, tá, pessoal? Nesse caso, carga elétrica, então força elétrica, ok? Lembrando que força é uma grandeza vetorial, logo ela tem módulo, ela tem direção e ela tem sentido. A direção é a direção que separa a distância que separa essas cargas, e o sentido geralmente é oposto, certo? Lembrando que as forças surgem em pares, tá? Então você tem esse sentido oposto aí. Belezinha? E para calcular a quantidade de carga, como eu falei, você vai precisar de um número inteiro de partículas, né, ou de moléculas, depende muito da questão, e do valor da carga elementar, ok? Eu vou fazer uma questãozinha com vocês lá no quadro para a nossa hora de recuperar. Então se liga lá, olha só. E aqui, pessoal, na nossa questão, nós temos o seguinte: um corpo está eletrizado com uma quantidade de carga elétrica de Q igual a menos 3,2 vezes 10 elevado a menos 10 Coulomb. O corpo ali, o corpo apresenta, pessoal, excesso ou falta de elétrons? Olha só, eu já até coloquei a resposta aqui, certo? Ele vai apresentar o quê? Excesso de elétrons. Como é que você faz para ver isso? É só olhar para o sinal. Se a carga elétrica vale menos o valor, então tu tem um excesso de elétrons, meu jovem. Aqui, ó, excesso de elétrons. Ele está carregado o quê? Negativamente, certo? E qual é o número de elétrons correspondente aí nesse caso, tá? Então, pessoal, nesse caso, para encontrar o número, eu preciso do N. É só fazer a aplicaçãozinha da lei aqui, já que você tem o valor da carga. Lembrando que a carga elementar sempre vai valer 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. E é só você substituir, como foi feito aqui, ó, tá aqui, a carga vai ficar aqui e a carga elementar ficará aqui. Lembrando, como está perguntando o número de elétrons correspondente, a carga elementar é menos E, certinho? Então aqui, ó, você pode simplificar o negativo com o negativo, e aqui esse número está multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo, olha aí, ó, simplifica aqui. Como é que nós vamos fazer nesse caso? Divide-se os números, conserva a base e subtrai o expoente. Fechado? Olha lá quanto é que vai ficar. Aqui deu a divisão que vale 2. Conservou.
menos o de cima menos o de baixo. Aqui, ó, menos com menos mais, menos 10 mais 19 fica 9. Então, o número de elétrons apresentados nesse corpo aqui vai ser 2 vezes 10 elevado a 9 elétrons. Fechado, pessoal? Ok? Outro exemplo aqui para nós. Que número de elétrons corresponde a uma quantidade de carga de menos 3,2 coulomb? Vamos lá, é a mesma coisa do anterior. Nós vamos aplicar que a quantidade de carga é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar, tá certo? Lembrando, da mesma forma na questão anterior, como ele quer o número de elétrons, o nosso E vale menos E. Fechado aqui? Pronto. Substituiu-se ali, ó. O que nós vamos fazer? Simplifica aqui. 3,2 dividido para 1,6. Conserva aqui, ó, a base e subtrai o expoente. Como não tem nada aqui do lado, você pode falar que é 10 elevado a 0. Então vai ficar o quê, ó? 0, o de cima, menos o de baixo. Menos com menos, mais. Então, vai ficar quanto? 19, né? Olha aí, colocado aqui, ó, como eu falei para vocês, ó, menos. Pronto, olha aqui, bonitinho. Então, aqui o número de elétrons é 2 vezes 10 a 19 elétrons. Fechadinho, pessoal, ok? Bom, lembrando que quando o teu corpo está carregado, tu pode calcular esse valor de carga, certo? Lembrando, pessoal, o número de partículas também. E isso aqui, quando você tem os corpos que estão carregados, né, ele pode estar com falta de elétrons ou excesso, a gente tem a interação, ok? Então está aqui separado por uma certa distância. Essa interação aqui, lembrando, é a força, certo? Tem aqui a mesma direção e sentido oposto. Como é, pessoal, que eu calculo esta força aqui? Bom, isso nós vimos lá na nossa aula 7, que trabalha a força elétrica, que é chamada de lei de Coulomb, fechado? E na lei de Coulomb me fala o seguinte, que a força aqui entre as partículas ela pode ser de repulsão, quando você tem corpos carregados com cargas de mesmo sinal, certo? Pode ser negativo também. Ou de atração, quando você tem corpos carregados com sinais opostos, ok? E o Coulomb, lá no experimento dele, ele mostrou o seguinte, pessoal, que esta força ela vai ser maior quanto maior for o produto dessas cargas aqui. Mas ele falou também que vai ser menor quanto maior for essa distância aqui, tá certo? É inversamente proporcional ao quadrado dessa distância. E é por isso que o gráfico, geralmente aqui, ó, é uma hipérbole equilátera. Tem mais ou menos esse comportamento aqui, né? A força, ela cai com o quadrado da distância. Fechado? E aqui foi o que foi formulado, né? Intensidade de interação proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Mas vamos fazer um exemplo aqui para nós conseguirmos ver isso de uma maneira melhor, ok? Se liga nesse exemplo, pessoal. Olha só, duas partículas. Eu não disse uma, eu disse duas partículas de cargas elétricas. A gente tem os valores aqui, ó, de Q vale 4,0, né? Vezes 10 elevado a menos 16. E o Qzinho vale 6 vezes 10 elevado a menos 16. Estão separadas aí por uma distância lá no vácuo de 3 vezes 10 a menos 9 metros. Deixa eu ver o que ele deu mais aqui, ó. Sendo o valor da constante eletrostática de 9 vezes 10 elevado a 9, Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb quadrado, a intensidade da força elétrica de interação entre elas em Newton é, olha só as opções. E aqui para fazer, a gente vai aplicar a nossa lei de Coulomb, eu vou colocar ela aqui do ladinho, olha só. Eu preciso da constante eletrostática? Tem. Eu preciso do valor das cargas em Coulomb, né, gente? Olha só, o Coulomb, ele parece aqui, ó. Tá em Coulomb essa aqui, e essa aqui também tá em Coulomb, fechado. Eu preciso do valor da distância em metros. Tá em metros? Tá em metros, então tá perfeito. O que a gente vai fazer?
Substituir. Multiplica esses três valores aqui e divide pelo valor da distância ao quadrado. Vamos ver como é que fica, olha só. Ó, tá aqui, ó, o valor da constante vezes o valor da primeira carga vezes o valor da segunda carga. Como não tem nenhuma negativa, ok, tá tranquilo. E aqui nossa distância, ela vai o quê? Ao quadrado. Como é que você faz isso ao quadrado? Você pega o número ao quadrado, que é 9, repete a base, deixa eu arrumar esse 9 agora, né? Tá mais ou menos, né, gente? E aqui, ó, você pega o expoente e multiplica pelo número aqui, certo? Então vai ficar menos 18, fechado? É assim que você faz o quadrado, ok? Bom, vou ter que apagar, né, porque eu digitei aqui em cima. Tá aí, pessoal, olha só, o que foi feito aqui? 9 vezes 4 vezes quem? Vezes 6, tá aqui, ó. Conserva a base de 10 e soma os expoentes porque é a multiplicação. Mas por que está negativo? Porque 9 mais menos 16 fica menos. Menos 16 aqui, ó, fica mais 16. Menos, aqui, ó, mais 16, certo? Mais com menos, menos. Então aqui o mais está aqui e o mais está aqui, mas a gente tem que o número tem negativo, logo está aqui, certo? Olha só, está aqui 216, 9 menos 16, menos 16, não é isso? Então nós temos menos 23, dividido para 9 vezes 10 a menos 18. O que eu faço aqui? Divide esses números aqui, conserva a base e subtrai o expoente. Fica menos 23 menos 18. Que fica ali no caso, olha só, menos 23 mais 18 por causa do jogo de sinal, ok? Então, a nossa força vale 24 vezes 10 elevado a menos 5 newtons. Em notação científica, é só você andar um número para a esquerda, certo? Andou para a esquerda, sobe positivo, então tu fica com menos 4, certo? 2,4 vezes 10 a menos 4 newton é a interação dessas duas cargas que dá aqui a nossa letra D de dado. Fechado, pessoal? Mais um exemplozinho aqui, esse é com desenho bem bacaninho aqui, olha só. Seja F a força de repulsão entre duas partículas de mesma carga, que F é a força de repulsão, as partículas de carga Q separadas por uma distância R. Assim, qual das duas figuras abaixo melhor ilustra as forças de repulsão entre duas partículas de carga Q e 3Q? Aqui está escrito 4, né, gente? Separadas pela mesma distância, olha só, aqui está separado pela mesma distância. Aqui, jovens, é só você tirar esse 4zinho daqui, deixa eu pegar de preto, e colocar um 3, tá certo? Pronto. Vamos ver as figuras, pessoal, ó. A gente tem essa aqui, né, que é a força de interação que fala aqui, ó, 3F, 3F. A gente tem aqui, ó, 5 e 5. A gente tem aqui, ó, 2F, 2F. A gente tem essas aqui, certo? Bom, pessoal, o que vai acontecer aqui, ó? A gente tem essa separação entre as cargas. Lembrando que quando você vai fazer a multiplicação, tu tem a constante, tu tem a carga 1 vezes a carga 2, não é isso? Então, tu tem 3Q ao quadrado, porque Q vezes 3Q é 3Q ao quadrado. Isso dividido pela nossa distância ao quadrado, certo? A força de interação que está separada aqui, vamos dizer assim, é a mesma, não é isso? Que está sendo colocada aqui, ok? E assim, pessoal, se a gente for fazer uma divisão, olha só, a gente fica com a letra D, tá? A força é a mesma, fechado? Ok? Pessoal, vamos falar um pouquinho aqui de tensão elétrica. A tensão elétrica é aquilo que orienta o movimento das nossas cargas. Então, por definição, tensão elétrica é a diferença de energia, ok? Estabelecida entre dois pontos que motiva a movimentação de cargas elétricas, gerando o quê? Corrente elétrica. E por definição simples, a energia com que a carga sai, né, pessoal? A energia com que
sai da carga dividido pela própria carga, ok? É a nossa tensão elétrica. Quando a gente tem resistores ômicos, significa o quê? Que a resistência ela vai ser constante, por isso que o gráfico é assim. O que significa isso? Que independente das condições, você vai manter aqui, ó, de maneira linear a tensão e a corrente. Quando você tem aqui, ó, não ômicos, quer dizer que você não vai dizer que eles não são constantes. Vai depender de cada ponto desse daqui que você vai olhar. Então, aqui é uma função de primeiro grau, aqui é uma função de segundo grau. Ok, pessoal? Belezinha? E a lei de Ohm, ela estabelece que o valor desta tensão aqui, ó, é igual ao valor da resistência desse nosso circuito aqui, desse nosso componente, vezes a corrente que está percorrendo esse circuito. Ou tu chama de V, ou tu chama de U. U-RI, que é o quê? Resistência vezes corrente. Logo, então, a resistência pode ser dada pela o I está multiplicando, ele passa dividindo, ok? Para decorar isso de maneira melhor, você pode fazer esse triângulozinho aqui, ó. Lembrando que o V, o R e o I são colocados aqui nessa sequência, ó. V, R e I, tá? Então, pessoal, qual é a brincadeira aqui? Se tu pinta um, os dois que sobraram, se eles estão na mesma linha, por exemplo, aqui, que é horizontal, eles vão multiplicar. Se eles estão na vertical, eles vão o quê? Dividir. Quer ver? Olha só como é que vai ficar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. A gente pega o V. Sobrou o R e o I. Estão na mesma linha. Então é o quê? Multiplicação. Tá aí, ó. Agora, se você pegar o R, vai sobrar quem? O V e o I. Eles estão na vertical. Logo vai ser o quê? Divisão. E se você pegar o I, tu sobra o V e o R. Eles estão aonde? Vertical. Então também vai ser uma divisão. Pronto, você pode usar aí para lembrar, tá certo? E aqui só para a gente estabelecer, o sentido convencional da corrente elétrica é diferente do sentido real da corrente elétrica. O convencional, olha só, vai do positivo para o negativo, ok? E o sentido da corrente elétrica, que é da nossa carga, né? Tá aqui, ó. Tá, pessoal? É só para a gente saber que existem os dois sentidos. E aqui, claro, para a gente fixar uma questãozinha bonitinha aqui, olha só. Variando a diferença de potencial aplicada a um elemento, verifica-se que a corrente elétrica que o percorre também varia, de acordo com o seguinte gráfico. Ou seja, quando, por exemplo, a tensão é 10, a corrente que percorre esse circuito, é só a gente olhar para cá, ó, corrente e tensão, vale o quê? 1,5. Quando a corrente que percorre o circuito é 2 amperes, quanto será que vale essa tensão, pessoal, em volts? Bom, aqui a gente pode ver o seguinte. Eita, professora, como é que eu vou achar isso? Ó, olhando para o gráfico, tu tem uma reta, não é, pessoal? Uma reta o quê? Inclinada, não é isso? Pessoal, essa reta aqui é de função de quê? De primeiro grau. Logo, tu tem uma resistência constante. O que é uma resistência constante? Quando você vai calcular a resistência, lá do slide anterior, a gente precisa da tensão, certo? A gente precisa da corrente, não é isso? Quando tu tem uma resistência constante, se você tiver dois pontos completos, você consegue achar a resistência, gente, de todo o gráfico. Logo, tu tem um ponto completo aqui para tensão e um ponto completo aqui para corrente. Logo, tu vai achar a resistência desse gráfico aqui, ó, todinho. Logo, se você quiser calcular qualquer outra coisa que precise dessa resistência, você já achou, porque ela é constante, ok? Vamos colocar aqui que está mais limpinho, vamos calcular aí, belezinha, pessoal? Essa medida aí, beleza? Outra forma que eu posso fazer também, forma proporcional. Como assim, professora, proporcional? Eu sei que esse está para esse, da mesma forma que esse está para esse. Também é uma forma fácil de se fazer. Olha só, vou colocar ela aqui para vocês. Ó, esse está para esse e esse está para esse. Ok, o que você pode fazer agora? Você pode multiplicar em x, certo? Multiplica em x, aí ó, vai ficar assim, vai ficar assim. Então vai ficar 1,5 V1 igual aqui, ó, 2 vezes 10, 20.
Aqui que a gente vai fazer, ó, passa 1,5 dividindo e você encontra a voltagem direto que está faltando no gráfico, que é 13,3 volts. E aquela outra forma que colocamos anteriormente, dá para fazer para calcular a resistência da mesma forma. Então apenas preciso de uma voltagem aqui e de uma corrente que já apareça no gráfico, né, pessoal? Que você não precise encontrar. Então a gente tem 10 e 1,5. Substituiu aqui, pronto, você encontra a resistência de 6,7 o quê? Ohms. Entendido aí, pessoal? Belezinha? Espero que vocês tenham aproveitado aí a nossa revisão de recuperação, tá? E boa avaliação para vocês. E estaremos aí de volta na próxima unidade com mais conteúdo de física. Tchau, tchau!